um dos fundamentos básicos do cristianismo. Começar a cidade de Tarso, amados, era uma cidade da província da Cilícia, que hoje é da província de Medes, que é na qual Turquia. É uma cidade que o único dado que eu consegui era de 2000, que a cidade tinha 216 mil habitantes. E Tarso foi sempre conhecida na antiguidade, na época do apóstolo Paulo, por ter uma alta cultura, ter bibliotecas, centros de estudo. Até o imperador César Augusto, que foi sobrinho de Júlio César, o grande imperador romano, o educador dele era Anetodoro, que era um educador da cidade de Tarso. E o filho de César Augusto, que era o imperador Tibérios, foi educado por Nestor, da cidade de Tarso. Então Paulo vinha de um ambiente de uma alta cultura e um ambiente de uma educação muito grande, que nós podemos ver que se retrata na educação de Paulo quando Paulo saiu de Tarso. De 20 a 26, Paulo estudou em Jerusalém. Ele estudou com Gamaliel, o pai dele, devido a essa influência de Tarso ser uma cidade elitista, com uma educação alta, influenciou muito a educação de Paulo, e Paulo foi estudar em Jerusalém. Depois Paulo estudou também em Tarso, e Charles Fuxson, que é um historiador, tem um livro que A Vida nos Tempos do Apóstolo Paulo, que é publicado pela Casa da Assembleia de Deus, alega que Paulo tinha uma educação excelente, assim como a educação de Lucas, que era formado em medicina. Segundo Fuxson, ele tinha uma educação em alguns aspectos semelhante à de Lucas, devido ao ambiente que ele estudou e que ele vinha de origem. Outro fato também que alega que Paulo tinha uma educação boa é que Paulo menciona em Gálatas que ele era romano de nascimento. O pai dele, que é de conhecimento de muitos irmãos, o pai de Paulo comprou a cidadania dele e da família produzindo tendas. Paulo tinha a profissão do seu pai, que seguiu, que era produtor de tendas. E há vários indícios na Bíblia, né, que Paulo herdou a cidadania romana que seu pai comprou. Então ele já vinha de uma noção de um patamar diferente dos outros judeus da época, que ele tinha acesso a serviços sociais, a segurança, aonde que ele ia por ser cidadão romano. Isso dava para ele um status maior. Um outro fato sobre a cidade também de Tarso, onde Paulo cresceu, é que era uma cidade que tinha acesso do rio Sini, que era um rio muito utilizado no comércio. Ele tinha 19 quilômetros de extensão, que ele foi aberto para comportar navios de grande calado. Então, um outro fato sobre a cidade é que a cidade tinha um grande comércio e uma questão econômica muito melhor de outras cidades. Hoje, falar a verdade, hoje a cidade de Tarso é insignificante para o peso que teve em outra hora. Outra hora até o general Marco Aurélio foi um general que emancipou a cidade de Tarso, a qual deu o poder para ela de escolher os seus ministros, a sua questão de tributos. Isso deu uma alavancagem para a cidade de Tarso muito a mais do que a cidade na época. Um outro fato também sobre Paulo e a cidade é que o nascimento dele foi, segundo alguns historiadores, Charles Fuxson, foi nos anos 3 da Nova Era Cristã. Segundo outros historiadores, e a grande maioria concorda que foi no ano 5 da nossa era, até como o irmão Moisés mencionou, a grande maioria aceita que foi no ano 5 da era cristã. Paulo nasceu e, pelo seu pai ser um fariseu, Paulo teve uma educação bem rígida. Há menções do Charles Fuxson, que é o livro que eu estou usando de referência, amados, que a educação de Paulo foi bem rígida, a qual ele foi educado com Gamaliel. Gamaliel é um grande rabino do judaísmo, juntamente com o seu avô, que é o rabino Eliel, que é um grande influenciador. Há menções do rabino Eliel nos livros do judaísmo ortodoxo, que é o Midrash e o Talmud. O avô de Gamaliel, que Paulo estudou, é um grande influenciador do judaísmo ortodoxo. Se procurar as menções dele no Midrash e no Talmud, há grande influência do Eliel. Até o pai de Gamaliel, que era o rabino Simeão, tem uma grande influência, mas é incomparável em si ao seu pai, que era Eliel, que era o avô de Gamaliel. Então Paulo estudou num ambiente extremamente elitista, e quem poderia estudar na época só quem tinha uma condição financeira
um pouco a mais do que o dos outros, assim como o de Lucas. O outro fato também, vamos agora entrar na questão da perseguição de Paulo à igreja, a qual no momento há um fato que Paulo acreditava que com a morte de Jesus a igreja se dissolaria, os discípulos parariam de pregar a palavra, mas ao contrário, depois da morte de Cristo a igreja ganhou mais força, e isso há indícios que é o que chamou a atenção de Paulo para perseguir a igreja, porque Cristo morreu, a consequência seria que a pregação diminuiria a quantidade de pessoas seguindo, mas ao contrário, depois da morte de Cristo a igreja começou a buscar mais parecida do Espírito Santo, houve uma agitação maior em Jerusalém, parecida do Espírito Santo, e Paulo chamou a atenção de Paulo. E então nós vemos que Paulo começou a chamar a atenção dele quando ele começou a ver que fariseus começaram a abandonar a ordem do farisaísmo e se entregar a Cristo a verdade. E também sacerdotes também começaram a abandonar o sacerdócio ortodoxo judaico e seguir a Cristo. Foi o que chamou a atenção dele, que ele começou a ver uma nova seita está destruindo os fariseus, e levou a ele a começar a perseguir. Um fato que eu vou deixar na menção do livro, segundo Charles Cookson, Paulo conhecia particularmente Estevão. Segundo Charles Cookson, no livro A Vida e os Atos do Apóstolo Paulo, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Segundo eles, amados, eu não encontrei outro dado de outro historiador ou outro teólogo que mencione isso, então eu vou fazer menção a ele para não depois criarmos algo que não é. Amém? E um fato que Paulo começou a perseguir a igreja foi na morte de Estevão. Ali, quando Estevão foi morto, um dos incitadores, que a palavra deixa a entender que foi Paulo, porque em Atos dos Apóstolos 8, versículo 1, o texto nos diz que Paulo consentia com a morte de Estevão. Então nós podemos ver que Paulo estava disposto a fazer o que fosse possível para defender o que ele acreditava, né? O que nos remete a um texto dos Antigos Testamento, a qual que é mencionado na morte de Estevão, em Levíticos 24:16, que é o texto que eu vou ler aqui para os amados, que é o texto que é o texto de base que os fariseus utilizavam para perseguir ou apedrejar alguém que cometesse algum ato dentro do templo. Levíticos 24:16, o texto nos diz bem assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Esse é o texto que os fariseus utilizaram de base para apedrejar Estevão. Paulo estava ali. Paulo foi, de certa forma, alguns historiadores falam que um dos maiores incitadores da morte de Estevão foi Saulo de Tarso. A morte de Estevão foi um dos primeiros mártires da igreja, né? Vamos falar um pouquinho sobre Estevão. Estevão é um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Ele era encarregado de cuidar dos pobres. Ele era um varão piedoso e deônio. Era um homem que era cheio do Espírito Santo. O texto de defesa de Estevão vai de Atos de 1 ao 53. Ele dá ênfase a Atos do 51 e 53, a qual ele irrita os fariseus e os sacerdotes quando eles chamam homens de incircuncisos, a qual a palavra fala que os fariseus que estavam ali naquele momento, eles rangem os dentes contra o apóstolo, contra o discípulo, contra o diácono Estevão. E podemos ver que a palavra sempre menciona homens de dura serviço, homens impenentes na palavra, desde o Antigo Testamento. Os profetas sempre mencionaram homens de dura serviço, e os judeus ortodoxos em si até hoje são homens de dura serviço. Para converter um desses homens é uma batalha constante, amado. Eles são muito armados. Eles são muito armados e ensinam no estudo deles e vivem em um ambiente que é só Jesus mesmo. Deixa eu ler o texto aqui. Atos dos Apóstolos 7, versículo 51 e 53. Eu vou ler só um. Homens de dura serviço, impossíveis de coração, ouvindo a voz sempre resistir ao Espírito Santo. Assim fizeram vossos pais, também vós fizeste.
No versículo 54 diz que os que estavam ouvindo ali, que eram o Sinédrio e os fariseus, eles se enfureceram e relixavam-se os seus dentes contra Estevão. Então isso é um ato de ira que eles foram tomados na ira. Todas as pessoas, quando são acusadas de algum pecado, algumas aceitam, como o rei Davi foi acusado pelo profeta Natan do seu erro. Ele aceitou. Outros homens, quando são acusados do seu erro, simplesmente ignoram e não aceitam. E foi o que aconteceu naquele momento. A morte de Estevão foi o ato que a igreja se dispersou. Se nós lermos em Atos 8, a partir do versículo 1, a igreja se dispersa, só ficando só os apóstolos de Cristo em Jerusalém. O diácono e os outros membros da igreja vão para a Judéia e Samaria, a qual Paulo fica encarregado de buscar os discípulos que estavam em Damasco, a qual a igreja foi dispersa, e Paulo ficou recebendo notícias que em Damasco havia sinagogas que estavam com um grande número de cristãos, a qual ele fica interessado em buscar esses cristãos em Damasco e prender. Ele consegue carta com o sumo sacerdote para ir até Damasco e prender esses cristãos. A viagem de Jerusalém a Damasco é de 240 quilômetros. Ela varia de 2 até 5 dias, dependendo do ritmo da viagem daquela época. Mas, em média, a viagem era feita em 3 a 4 dias. E Paulo sai de Jerusalém a Damasco. No caminho de Damasco, na chegada, Paulo tem um encontro com o mestre. E na ida desse caminho, o texto nos diz em Atos 9:4, ali quando a luz do Senhor resplandece sobre Saulo, a qual ele cai do cavalo e ele é cegado. E tem o texto que é o texto áureo da palavra, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando Paulo tem um encontro ali, Paulo já reconhece que ele teve um encontro especial com o Senhor, porque ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele já sabia que era alguém maior que ele, e Paulo ali ele aceita o caminho dele, porque o Senhor fala ali para ele que ele ficará cego e que é para ele ir no local e ficar ali. E Paulo já aceita, ele não questiona. O texto fala que Paulo aceita e Paulo fica 3 dias sem comer e sem beber e fica cego. Ali nesses 3 dias é o momento onde Paulo reflete, aonde ele foi cegado, tirou a visão dele, a qual ele foi levado a Damasco. Ele estava chegando a Damasco com um homem com rompante, com orgulho, achando que perderia os cristãos, com autoridade, mas teve um encontro com Jesus. Jesus derrubou ele do cavalo, a qual ele tem um encontro com o mestre. Ali ele percebe que o que ele estava fazendo era um erro, por mais que ele acreditava que ele estava seguindo impostores, pessoas falsas. Ali Jesus teve um encontro, teve misericórdia de Paulo. A conversão de Paulo é uma das conversões mais famosas da Bíblia, porque é um homem seguindo um caminho que ele acreditava certo, que ele acreditava que estava indo correto, mas Jesus pegou ele pelo caminho e demonstrou que era o plano que ele tinha. Isso nos leva ao texto em Provérbios: o coração do homem faz planos, mas o Senhor pesa. Esse texto serve de contexto que Paulo tinha feito um plano de perseguir os cristãos em Damasco, mas o Senhor teve um encontro com ele ali. Ali o Senhor mostrou que, por mais que o homem pode fazer planos, os projetos humanos têm uma falhabilidade, são falhos em vários âmbitos, e assim foi o projeto de Paulo, acreditar que perseguiria os cristãos, mas o mestre teve um encontro com ele. Um outro fato importante é a visita de Ananias. Ananias, o texto nos diz que Ananias é um homem que tinha intimidade com o Senhor, que ele estava orando e o Senhor entrou em contato com Ananias, falando: vai até a rua direita, encontra um homem com apelido de Tarso. E ele questiona o Senhor: mas esse homem fez muito mais aos teus servos em Jerusalém. Mas o Senhor fala: ele é um vaso de grande valor. A qual Ananias questiona o Senhor e o Senhor responde ele. Nós vemos também que Ananias era um servo que não era um servo que questionava o Senhor no sentido a qual Gideão também questionou o anjo. Em alguns momentos nós temos que questionar Deus: é para eu fazer, não é para eu fazer? Respostas. Vou falar também um fato que aconteceu comigo, amado. Apareceu uma proposta muito boa de emprego. E era uma proposta boa realmente,
mas era um lugar longe, era difícil, eu devo trabalhar. E eu, Jesus, será que eu vou trabalhar? Daí eu questionei o Senhor e o Senhor respondeu: nem toda boa proposta que vem do Senhor. E muitas vezes nós temos que orar e questionar a Deus em alguns atos que nós queremos fazer e em algumas coisas que o Senhor vai nos dar discernimento, a qual o Senhor deu discernimento para Ananias. Ananias seguisse o que ele já tinha ouvido falar de Saulo, que era um perseguidor, ele não teria ido orar pelo Saulo, não teria curado. Então, em muitos momentos é assim, nós, quando o Senhor nos mandar fazer algo, não importa se a pessoa outra hora cometia algo errado no mundo ou era um pecador horrendo, se o Senhor nos mandar nós orar, nós temos que guiar. Amém, amados? Um fato em que Paulo, o encontro de Paulo com Jesus é um encontro muito particular, no qual sentido em que Paulo estava perseguindo os cristãos e quem persegue os cristãos automaticamente persegue também Jesus. A qual Paulo estava perseguindo Jesus em alguns sentidos, que eram os cristãos. Paulo teve um encontro, aquele encontro ali é o encontro mais particular de toda a Bíblia. Em qual sentido? A qual sentido que Paulo estava seguindo algo que não era só do farisaísmo em si, a perseguição dos cristãos, era também algo em particular para Paulo, que Paulo passou desde a sua terna idade, que ele foi educado pelo seu pai, até a sua vida adulta, sendo ensinado naquele sentido que aquilo era a verdade. A qual tem um texto que um pregador atribui a Paulo, né? Não é errado tu acreditar em uma mentira até tu conhecer a verdade. Essa frase um pregador atribui a Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso seguiu uma vida de erro, cometendo o que não era correto, perseguindo os cristãos. A palavra diz que ele adentrava nas casas, tirava as mulheres cristãs, encarcerava os cristãos, e Paulo seguiu uma vida inteira de erro, uma vida inteira seguindo uma mentira, que ele acreditava que aquilo era certo, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, Jesus libertou ele. O texto também nos diz que todo pecador, todo santo tem um passado, toda pessoa que está na igreja tem um passado, e todo pecador tem um futuro. Paulo é um dos maiores exemplos disso. O perseguidor se torna perseguido, em que o inimigo mais amargo, como está na apostila, se torna o melhor amigo do cristianismo. Um outro fato também que me influencia muito do apóstolo Paulo é a questão dele, depois da sua conversão em Atos 9, do 32 ao 37, na sua conversão na estrada de Damasco, até ele pregar, se passa 14 anos entre estes versículos até a pregação dele no 35 e no 44. Ele prega na Sicília em Atos 9 e que ele menciona em Gálatas 1. Esse texto se passa 14 anos. Nesta data, Paulo passa estudando, ele estuda na Arábia, ele passa cerca de 9 anos estudando, a qual que ele era fariseu, e ele menciona também que tudo que ele aprendeu antes como fariseu servia de adubo, esterco, em algumas traduções está esterco, de adubo, como é melhor dito, a qual que deu base para ele defender a fé dele quando ele foi colocado na frente dos fariseus, ou até mesmo do sumo sacerdote Jonatas, que ele foi levado quando ele foi preso em Jerusalém. Quem era o sumo sacerdote era Jonatas, né? Que conhecia Paulo particularmente, como ele era fariseu. Então, ele, quando teve um encontro com Paulo, ele viu um dos homens que era Saulo de Tarso na época, que era um fariseu ferrenho, defensor da seita, hoje se tornaram um cristão um grande defensor do cristianismo. No livro de Charles Fuxson, A Vida e os Atos de Apóstolo Paulo, que ele é publicado pela Casa Assembleia, ele é publicado pela livraria SPDA, a publicadora das Assembleias de Deus. Ele retrata alguns dados sobre a educação de Paulo e alguns dados sobre a cidade de Tarso, a qual eu me baseei. Um outro fato, que é o capítulo 7 deste livro, a qual ele menciona o Evangelho, a qual, quando Saulo teve um encontro com Cristo, depois do encontro com Cristo,
os 14 anos que Paulo passou na Arábia estudando e tendo um encontro. Desses 14 anos, nós temos uma visão em que Paulo teve um encontro íntimo com Cristo, porque ele fala no texto, porque o que eu recebi do Senhor não foi o que os outros entregaram a Paulo. Então Paulo tinha uma intimidade grande com o Senhor, e nós temos que levar isso também junto conosco. Nós temos que ter uma intimidade grande com o Senhor, que é buscar e orar. E se nós vemos no deserto que ele ficou na Arábia estudando e pensando e refletindo, nós vemos que foi sempre no deserto aonde o Senhor teve um grande encontro. Foi no deserto aonde aconteceram os maiores milagres, aonde a água se tornou em doce, aonde o Senhor abriu o mar, aonde o Senhor mandou o maná. Foi no deserto a qual Agar estava passando, o Senhor teve um encontro com ela. Foi no deserto também aonde que Elias teve um encontro com o Senhor depois dele ser perseguido. Então nós temos que ver que é sempre no deserto, um ambiente inóspito, muitas vezes, é que o Senhor vai ter o nosso maior encontro na nossa vida como cristãos amados. O momento que nós mais precisamos é no deserto. E é sempre no deserto que o Senhor vai ter um encontro com nós, vai nos mostrar. Jesus também, quando foi atentado, foi no deserto. E depois da tentação, o texto da palavra nos fala que os anjos vieram e serviram no banquete para o Senhor. Então nós temos sempre ter aquele conhecimento que vai sempre ser no deserto que vai ter um encontro com o Senhor. Não vai ser no momento que nós achamos que nós somos mais fortes, que nós somos melhores. Vai ser no momento que nós temos mais batalha, mais aflição, que o Senhor vai ter um encontro conosco. Vai ser ali. E um fato que sempre me chamou a atenção de Paulo foi os 14 anos que ele ficou, de certa forma, na geladeira, como alguns mencionam, né? Desses 14 anos, desde a sua conversão até ele pregar, ele passou um tempo estudando, refletindo, porque ele vinha de uma vida, amado, em que ele foi ensinado desde criança até a sua idade adulta, que o que ele acreditava e o que ele fazia era certo. Essa questão de Paulo defender o farisaísmo com unhas e dentes nos leva também ao livro de João, a quando Pedro atacou o Malco. Malco também era um indivíduo a qual, quando ele foi prender Jesus, ele não foi prender Jesus porque ele era um homem mau, ele tinha um ódio de Cristo. Ele foi prender Jesus porque ele era um sacerdote a qual estava servindo particularmente o sumo sacerdote para se tornar sacerdote ali na frente. Quando ele teve um encontro com Jesus, Malco, Pedro visava acertar a garganta de Malco, não a orelha. Malco felizmente teve a sorte de pegar a orelha dele para não acontecer algo pior. Pedro visava acertar a garganta dele. Segundo os historiadores, Malco se desviou da espada de Pedro e Pedro cortou a sua orelha. E o mestre foi lá e falou: Pedro, não é assim, Pedro. Quem fez com ela será feliz. Daí Pedro solta a espada e Pedro foge. Mas até aquele momento eu estava estudando pensando, a espada não estava só na carne de Pedro, a espada estava onde? A espada estava no coração de Pedro. E muitas vezes, quando o pecado ainda habitar o coração do homem, não adianta extirpar ele da carne, não adianta a pessoa tirar ele da sua aparência, porque o pecado vai ficar habitando aonde que tem mais valor. Por quê? Porque é do coração onde procede todos os nossos bons e maus pensamentos, porque é do coração aonde está o nosso tesouro. E sempre essa verdade, a palavra sempre vai se referir ao coração, que também se refere à mente, aos pensamentos e aos sentimentos. Quando a palavra sempre mencionar o coração, mas ela sempre vai estar mencionando esses três atos: os teus pensamentos, a tua mente ou os teus sentimentos. E é sempre esses três fatores que vão sempre nos influenciar muito na nossa vida. E quando o pecado ainda habitava o coração, como habitava o coração de Saulo, por que ele passou esses 14 anos? Ele passou esses 14 anos, amado, se distanciando do que ele acreditava, lutando contra a natureza dele, que era ser um fariseu. Quando ele se converteu, ele sabia que ele teria uma luta particular dele contra ele mesmo, que era ele se distanciar
do que ele acreditava, naquilo tudo que ele foi ensinado. Por que nós vemos hoje, até mesmo cristãos amados, que hoje estão numa luta, estão há algum tempo na igreja, mas ainda nos traz bastante luta, bastantes coisas, porque são como Paulo, tem que passar um tempo buscando o Senhor, lutando contra a natureza deles, e tem cristãos que hoje já sabem que é uma luta grande, ferrenha contra algumas pessoas, porque eles são como Paulo, levaram uma vida inteira acreditando naquilo, e até eles abandonar aquilo que eles vivem, é uma batalha. Eu tenho um tempo de igreja, me sei que tem alguns irmãos que até teve um encontro com Cristo, eles demoram. Entendendo o significado, quando Paulo volta do seu exílio, de certa forma, ele prega na Sicília e em Damasco e em outros lugares, que se encontra em Atos 9, né, o texto, e em Gálatas 1. Aí foi que Paulo começou a pregar. Foi quando ele teve um encontro com Pedro, né, a qual estava naquela dissessão sobre... Deixa eu só lembrar aqui o texto. A dissessão sobre a circuncisão. Deixa eu procurar aqui. Sobre a pregação de Paulo em Antioquia. Paulo ele é levado em sinal. O texto está em Atos 13, versículo 16. Paulo, levantando-se, fazendo-se com a mão no silêncio, disse: varões israelitas, eu vos outros que também temeis Deus, ouvindo. Deus desse povo Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante a peregrinação da terra do Egito, de onde tirou os braços poderosos, cortou-lhes os maus costumes por serem 40 anos no deserto, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã. Deu-lhes a terra por herança, vencidos de 450 anos depois dos juízos. A pregação de Paulo, o testemunho que ele dá em Antioquia, que é o local onde que ele veio fazer a viagem missionária. Áquila e Priscila. Áquila que era o esposo, e Priscila que eram 2 romanos que ajudaram muito Paulo em Roma e cuidaram muito dos pobres e dos outros cristãos que não tinham uma condição financeira tão boa. Áquila e Priscila tinham cidadã, né, romana, a qual eles tinham acesso a outras coisas que muitos cristãos que não tinham cidadã romana não tinham acesso, e foram grandes cooperadores de Paulo quando Paulo esteve na prisão. Um outro fato que os amados sabem como foi a execução de Paulo. Paulo foi decapitado. Até não é muito mencionado no meio cristão a morte de Paulo, né? Até quando algumas pessoas divergem dessa questão, mas o Paulo foi decapitado, foi sentenciado, né, à execução em Roma durante a perseguição promovida pelo imperador Nero. E nós temos que ver também um fato em qual o irmão Moisés mencionou aqui na apostila de vocês, que não é mencionado na Bíblia, mas tem uma série de historiadores e de outros dados fatos que mencionam a viagem de Paulo, que ele faz de Roma a Creta, a Macedônia e a Grécia, que não é mencionada na Bíblia, mas essa viagem que Paulo fez foi de 61 a 64, a qual, quando ele foi pego e foi preso em Roma durante a perseguição de Nero. Bem, amados, eu não vou ser muito delongo, foi isso que eu estudei, né, do Evangelho sobre a conversão de Paulo, que em certo ponto podemos falar que era um drama, né, em que o perseguidor se torna perseguido, em que nós vemos que eu sempre vou debater naquela questão. Paulo acreditava em algo que Cristo mostrou para ele que era uma mentira. Então sempre nós vamos ter pessoas que seguem uma vida acreditando em mentiras. Jesus liberta eles, seja do que for, desde quando a pessoa é pequena e ensinada numa mentira até a idade adulta. Eu percebi isso vendo meus vizinhos agora. Meus vizinhos estão numa luta ferrenha para abrir um centro de Umbanda ali perto. E eu vendo aquelas crianças brincando de batuque. Eu acho que eles têm 5 anos.
ele com o chapéu do pai dele, com as guias e batendo no tambor e as crianças brincando, e eu, Jesus. Daí eu percebi, uma pessoa ensinada desde a eternidade a acreditar naquilo, depois é uma batalha muito grande até a pessoa se livrar daquilo, e só Jesus para livrar uma pessoa daquela vida, porque é uma cegueira espiritual grande, é uma questão complicada, e Paulo também estava assim, estava seguindo algo que foi ensinado desde a vida dele, e quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus pegou e libertou ele. Amém, amados? É esse o ensino que eu venho dar para os amados. Glória a Deus. Os amados querem complementar em mais uma coisa, irmão Moisés, pastor Padilha, irmão Amorim, ou outros amados que estão estudando, querem complementar em mais alguma coisa. O pai pode fazer. Não, o que eu. Estou na revelação. Eu estava na revelação, né, irmão? Eu quero agradecer a irmã Marcela, parabenizar. Amém. E essa questão que falou, a última aí, eu vou usar o exemplo de Abraão, que Deus mandou sair no meio da sua parentela, né? Então.